Muito bem, continuando, né? A nossa ideia é ter um resultado um pouco mais rápido, né? Então vamos lá. Então vou clicar aqui, vou renomear essa tabela, vou tirar o nome da variável, vou chamar ela, que está JTable, vou colocar aqui tabela, tranquilo aqui. E agora o próximo passo, então, eu vou recriar esse modelo. Mas para isso eu vou no código fonte. Tá vendo aqui no código fonte? Deixa eu ir lá no topo. Então logo aqui abaixo, né, da criação da minha classe, eu vou estar então criando um modelo para minha tabela. Então bem aqui eu vou dar um tab aqui, vou chamar default table model, tá aqui. Default table model, vou chamar de DTM cidades new default table model. E aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou estar passando então para o primeiro parâmetro aqui, null, né? E agora eu vou criar então aqui, vou inicializar com um vetor de string aqui dentro e vou passar então alguns itens. Vou passar então código que eu quero como cabeçalho, o nome da cidade, né? Cidade, e aqui eu vou passar então o estado. Muito bem, isso aqui está ótimo. Então vamos lá. Agora eu vou vir aqui no projeto, vou clicar aqui na minha tabela, vou vir aqui, ó, propriedades, vou encontrar aqui a opção model, né? Model, clico aqui, ele vai abrir minha opção. Então eu vou vir aqui, ó, eu já tenho um modelo, eu posso estar alterando aqui, mas eu vou vir aqui, ó, código personalizado, clico aqui, vou colocar, ó, DTM cidades, foi o que eu criei. Aqui embaixo eu tenho a opção, vocês não estão vendo aí, ó, ok, bom, ok, já sumiu aqui, perfeito, era isso que eu queria. Então vamos lá, vou salvar isso daqui, vou dar um Ctrl Shift F6 aqui. Não executou? Não é Ctrl, né? Só Shift F6 para executar só ele. Então tá aqui, ó. Já passou para mim aqui. Beleza. Então vou finalizar aqui, voltar aqui. A minha intenção agora, quer dizer, a nossa intenção é fazer o seguinte, é fazer essa consulta, né, funcionar, né? Então a nossa intenção aqui é fazer essa consulta funcionar. Então primeiro eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nesse botão, tudo vai a partir desse botão. Então vou clicar aqui, eventos, action performance. Não apareceu para vocês aí, mas é action performance. Vai pegar aqui para mim. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar um método chamado lista cidades. Isso, pronto. Ele vai me dizer que esse método não existe. Vou clicar aqui e vou mandar ele criar o método então. O método foi criado logo aqui abaixo, então, né, sem problema nenhum. Então vamos estar manipulando esse método aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso, então aqui eu vou criar nesse lista cidades, eu vou criar aqui um cidade, né? Cidade, cliente, a gente vai ver depois. Cidade down. Eu vou chamar aqui de seed down. Isso. E aqui cidade down. Pois bem, então aqui eu vou ter que importar, obviamente, né? Então vou estar executando então lá no meu agora, só que é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, seed down ponto, olha só, lista cidade. Vejam que aqui ele está esperando um parâmetro, não é? Então vou fazer o seguinte, vou pegar ele aqui, qual o parâmetro que eu vou passar? O que tiver, tudo que tiver dentro desse campo, que é a minha consulta.
Então vir aqui, vou colocar aqui aspas, né? Só que essa aspas aqui deve ser entre, na verdade é o valor de porcentagem, deve ficar dentro do entre aspas. Enrolei todo aqui, né? tf consultar ponto get text, pegar o texto que estiver aqui dentro. Perfeito. Muito bem, agora ele vai, vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó, adicionar a cláusulas, com certeza, né? Utilizamos o down, tem que adicionar a cláusula aqui. Pois bem, agora como eu estou usando o cidade down aqui neste evento aqui, neste método, olha só, já deu um erro aqui. Então vou subir aqui um pouquinho mais acima, olha o nosso método. Vou ter que colocar um try catch. Circundar com try catch? Sim. Então ele já preparou aqui para mim, então está tranquilo. Voltando aqui. Agora eu vou criar um método para poder preencher a minha tabela. Então vamos lá. Vou colocar aqui preencher tabela. Né? Tabela. Criar um método. Só que aqui nós temos um detalhe. Eu vou colocar o que vier desse lista cidade, eu vou colocar onde? Não tem onde pôr, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui para ele um objeto, né, lá em cima, no topo, do tipo aqui. Vou criar aqui. Ó. Então aqui eu vou passar então um objeto chamado do tipo list e vou fazer um cachezinho aqui nele para cidade e vai ser nome cidades. Pronto. Então esse cara, deixa eu importar aqui, utilist e aqui modelo cidade. Então esse cara vai receber o que voltar aqui a partir dessa consulta. Então cidades vai receber, então é um objeto tipo list que vai receber o resultado dessa consulta. E eu vou criar esse modelo, vou passar então cidades para ele. Então eu vou criar esse método, né? Então olha só, já criou aqui com tipo, tranquilo, né? Então dessa forma eu estou separando aqui para ficar mais fácil, né? Para a gente visualizar melhor aqui. Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer, vou colocar um while aqui, né? Na verdade eu já vou mandar ele preencher, né? Vou mandar ele preencher então aqui. String, vou criar aqui um vetor linha, chamado linha. Vou inicializar ele com new string, né? E vou inicializar ele com null. Para cada campo eu adiciono null. Isso. E agora, deixa eu colocar aqui. Pois bem, agora eu vou adicionar aqui for. Vou criar um controle aqui. Minha variável i. Enquanto o meu i for menor do que cidades.size, né, eu quero incrementar esse meu i. Perfeito. Vamos lá então. Vou pegar então o meu dm cidades.add from. Vou adicionar uma linha, né, o vetor que nós criamos. Vamos adicionar então aqui dtm cidades.set value at. Aqui eu vou adicionar então cidades, que é a minha lista, ponto get o meu índice, e aqui eu vou sair aqui ponto get código cidade. Perfeito, né? Aqui eu vou manter, e aqui a coluna, essa aqui é a linha é a corrente, a coluna é a coluna 0. Pois bem, salvo. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou ir lá, já vou executar ele para ver como é que está. Shift F6, executou, vou consultar. Deu um erro aqui, ó. Deu um erro e nós vamos resolver esse erro, né?
deu um erro lá na conexão, né? Localhost, JDBC, alguma coisa aqui nessa linha, né? Nessa linha aqui. Vamos dar uma olhada. Então, vamos fazer o seguinte, nós já estamos aqui bem avançado nesse vídeo. Eu vou parar esse vídeo e no próximo já resolvemos esse erro, ok?